Todos e todas, né? A turma tá aí, tem homens, tem mulheres, bem-vindo hoje. Essa aula linda que eu preparei para vocês. E a gente vai falar que a dor que a gente, nos relacionamentos, não começa no outro. São dores que vêm de histórias que ainda a gente carrega. Então, eu vou trazer para vocês uma visão mais ampla e mais profunda dessa questão relacionamento. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, com a parte sistêmica, nas raízes das questões do nosso inconsciente, muito em alta, né, a questão do relacionamento, porque parece que, né, a sensação que a gente às vezes tem dos nossos relacionamentos não estarem bem, não serem frustrados, ou às vezes a gente é casado há muito tempo e ainda se sente sozinha, ou a gente não consegue encontrar ninguém. Essa solidão, esse vazio, não é frescura, né, é algo real, real que nós sentimos. E o relacionamento, ele é só fruto. Relacionamento, dinheiro, trabalho, saúde, é tudo resultado de algumas questões muito mais profundas. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês, porque a gente vai trabalhar lá nas raízes. Porque não adianta a gente trabalhar nos frutos. Para a gente poder plantar, ter novos frutos, nós precisamos plantar novas sementes. Muitos de vocês, né, podem ter vivido ou já viver relações que não têm muitas trocas. Não tem muitas trocas, ou um dá de mais, o outro dá de menos, ou um só quer receber mais e não quer fazer nada pelo outro. É nesse lugar que os relacionamentos desandam. Porque o relacionamento, ele baseado, a lei que rege os relacionamentos são as trocas. E ele precisa ter equilíbrio nas trocas. Eu vou começar lá da raiz, mas para vocês começarem a entender daqui, relacionamento é de igual para igual. Ninguém é melhor nem pior no relacionamento. São cônjuges, as pessoas estão conjuntos, juntas, para construir alguma coisa. Quando eu falo de visão sistêmica, eu trago para vocês uma visão coletiva, que a gente não é uma alma solta no universo, a gente é uma alma que faz parte de um todo, a gente faz parte de um conjunto. Então, da onde que vem as nossas questões? Da onde que vem onde que é o nosso primeiro relacionamento? Quem que é a primeira pessoa que a gente relaciona? Com a nossa mãe. Então, nosso primeiro, né, o primeiro outro nosso, a gente é gerado dentro da barriga da nossa mãe. Então, com quem que a gente aprende a se relacionar? Com a nossa mãe. Quem que é esse primeiro outro no mundo, né? Porque a gente é gerado dentro da nossa mãe. 50% ali, nosso, tá dentro da nossa mãe. O primeiro som que a gente escuta é o ruído do coração dela. E a gente, né, o leite materno é o primeiro alimento que a gente tem, então a gente está dentro daquela mãe. E quando a gente nasce, a gente quer a nossa outra metade, né, que é a nossa paixão oculta, que é quem? O nosso pai, que é a nossa outra parte. E é desse lugar que a gente conhece o amor, e é nesse lugar que a gente aprende a se relacionar. Então, primeira coisa, a gente aprende a relacionar. Então, primeira coisa, a gente precisa trazer muita atenção para esse lugar. Não quer dizer que você precisa ter um relacionamento igual dos seus pais, mas é nesse lugar que a gente aprende. É nesse lugar que a gente vê os primeiros relacionamentos acontecerem e o amor acontecer também. E a forma como a gente é amado ali, dentro daquela família, é a forma que a gente vai responder o amor fora da família. Então, como que é isso, Ludmila? Né? Eu não sei se vocês conhecem as 5 Linguagens do Amor, que é um livro muito lindo, que chama 5 Linguagens do Amor, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Só que a nossa linguagem do amor, existem as 5 linguagens do amor, mas essas linguagens, elas vêm de onde? Elas são aprendidas através dos nossos pais. Então, são 5 linguagens. A primeira é atos de serviço. Por exemplo, o que é atos de serviço? É aquela pessoa que faz muito, faz tudo para todo mundo, a linguagem dela é sempre fazer. Por quê? Porque ela, ali, com a mãe, com o pai, na família que ela foi criada, era assim que as pessoas se comunicavam o amor. E não quer dizer que você tem só um amor, não, tá, gente? Eu vou trazer essa clareza para a gente depois costurar isso nos relacionamentos, tá? Então, como que é essa linguagem? Então, assim, a fazenda, aquela mãe que faz tudo, a comida sempre tá boa, tem comidinha na hora, o uniforme tá limpinho, a mãe faz tudo pro filho, e o pai tá sempre ali fazendo também. Então, a gente cresce achando que a gente se sentindo amado quando os nossos pais estão fazendo a coisa pra gente. Então, a gente desenvolve uma linguagem do amor nesse lugar. Tempo de qualidade. Às vezes, os pais não são muito fazedores, trabalham muito fora, mas quando estão com os filhos, eles estão ali super disponíveis, juntos, com a família, gostam de almoçar junto, comer junto, fazer as coisas juntos. E aí, qual que é a linguagem que eu desenvolvo? Como que eu me sinto amada? Com tempo de qualidade, quando as pessoas ficam comigo, né? Porque quando os meus pais estão comigo, eles estão falando que eles gostam de mim, que eles querem estar comigo. Aí tem o de presente.
Presente é presente. Sabe aquelas pessoas que o pai viaja muito e sempre ele volta, ele traz um presente. A mãe às vezes não fica, mas ela sempre traz um presente. E aí a gente vai desenvolvendo o quê? A gente se sente amado quando a gente ganha um presente. Não que a gente tem que ganhar grandes presentes, mas às vezes a pessoa passou ali, lembrou de você, trouxe uma bala, você já está se sentindo super amada naquele lugar. Aí tem outro tipo de outro tipo de. A quarta seria a de toque. Então, sua família, sabe aquelas pessoas que conversam com você pegando? Tem gente que detesta, né? Mas é uma linguagem do amor, gente. É a forma que a pessoa aprendeu a ser amada. Tem família que é assim, muito italiano, né? Que pega, que abraça, que beija, que encosta, conversa com você, encosta em você. É a linguagem do amor dela, é a forma dela mostrar que ela está gostando de estar com você, porque ela aprendeu assim. Aquela mãe que pega, que toca nos filhos, o pai, dorme todo mundo juntinho, que a mãe, que o filho dorme com a mãe até 10 anos de idade, a mãe está lá agarrada no menino. Ele entende que ele está sendo amado quando ele está naquele lugar de juntinho com aquela mãe. E a quinta linguagem do amor é palavras de afirmação, que às vezes tem a família que os pais estão sempre motivando, às vezes não estão juntos, mas liga, dá uma palavra de motivação, não, você vai conseguir, vai ser bom, você é importante. E aí ele entende que ele vai ser amado quando ele tem a aprovação dos pais. Então, pensa nisso. Então, a forma que a gente vai aprender a ser amado, e todas essas linguagens do amor que a gente vai construindo ao longo da vida, vem da onde? Da relação que a gente tem ali com os nossos pais, eles com a gente e eles com eles também. Né? Independente se eles estão juntos ou não, a relação funciona assim. Então, o que que acontece? Então, deixa eu só, agora eu vou começar com os bonequinhos aqui para vocês irem entendendo. Eu adoro usar os bonequinhos. Então, aqui, peraí, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem minha super mesinha com meus bonequinhos, adoro. Agora chegamos à hora dos bonequinhos. Vamos lá. Então, e você tá aqui, é de uma família, da família amarelinha, e aí você cresce na sua família amarelinha, com a sua linguagem do amor, com a forma como você vê as coisas e tudo mais. Então, aqui é nosso primeiro círculo do nosso primeiro círculo do amor é onde? É onde a gente é concebido, que é, né, o momento que acontece a vida. Depois é na nossa infância, todo o cuidado que a gente recebe nesse momento da nossa infância. E depois o terceiro círculo do amor é o quê? É quando a gente vai para os relacionamentos. Que lugar é esse quando a gente vai relacionar? É a hora que a gente é adulto, é a hora que a gente vai para o mundo, né? A hora que a gente começa a trabalhar para sobreviver, a hora que a gente vai ter a nossa casa, a hora que a gente vai ter o nosso relacionamento, aí a gente vai para o terceiro círculo do amor, que é esse lugar que a gente está indo para o mundo, né? Que a gente vai aprender a sobreviver. Só que muitos de nós não conseguimos sair da casa dos nossos pais, ou muitos também saem, mas não conseguem sair de dentro dos pais. Continua, sai de casa, mas continua dentro da casa dos pais. Então, e não consegue ir para esse terceiro círculo do amor. Para a gente ir para esse terceiro círculo do amor, a gente precisa aqui, primeira coisa, a gente precisa aqui receber tudo que esses pais deram para a gente, recebe a vida aqui, tudo que foi possível, e a gente consegue ir para a vida. Só que a gente consegue ir para essa vida e ir para esse terceiro círculo do amor quando a gente recebe essa vida com toda a força. Pensa que é como se fosse uma caixa d'água. Você recebe toda a força da sua mãe, toda a força do seu pai e vai para a vida. Então você chega para esse terceiro círculo do amor, que é o relacionamento, de bolso cheio de vida, cheio de questões para você viver. Então, você pertence a uma família, você está no seu lugar de filho, aí você vai para o relacionamento. Só que não é bem assim. O que acontece com muitos de nós? A gente está aqui, nesse lugar, e aí a gente tem muitas críticas, muitos julgamentos, muitas penas dos nossos pais, muito ponto de vista nos relacionamentos dos nossos pais. Aí a gente fica aqui, ó. Ou a gente fica aqui no meio dos nossos pais, ou a gente fica aqui, ó. São os triângulos, tá, gente? É desse lugar que nascem os triângulos amorosos, tá? Ou a gente fica aqui, ó, protegendo a mamãe do papai, ou a gente fica protegendo o papai da mamãe, e os papais... E o que acontece com a gente? A gente não consegue ir para a vida, porque os pais ficam separados e a gente fica no meio. Aqui não tem força de vida. A força de vida é quando os nossos pais estão junto dentro do nosso coração. Aí, olha, imagina como se fosse um triângulo, uma corda tensionada. Aí a gente tem força para ir para frente. Mas enquanto eu estou aqui, entre os relacionamentos dos meus pais, tomando partido, cheio de julgamento, eu estou de costa para a vida, cuidando da vida deles. Mas olha a prepotência, né, gente? Nossa, antes da gente nascer, eles já existiam. Eles já tinham se encontrado e se relacionado. Mas a gente nasce e cria um ponto de vista e acha que eles precisam da gente. Olha como a gente é arrogante. Então, quando a gente está aqui nesse lugar
arrumando esse lugar, querendo ficar em lugares que não são nossos, entrando no meio do relacionamento dos nossos pais, o que acontece? Eu estou fora do meu lugar. Então, eu fico sem pertencimento, porque eu não estou pertencendo ao meu lugar, que é o lugar de filho, e quando eu não estou pertencendo ao meu sistema e não estou no meu lugar, eu fico como? Grande. Eu saio do sistema, eu vou para o meu terceiro círculo do amor, muito sabida, né? Porque como assim? Que minha mãe me deu não foi o suficiente. Minha mãe é péssima. Meu pai, então, eu não quero ser igual a eles. Vou fazer totalmente diferente. A vida, né? Eu vou aqui romper a vida. E aí, o que acontece quando a gente julga, critica ou tem dor? A gente fica maior do que os nossos pais. E se a gente acha que a gente é maior que os nossos pais e que os nossos pais são pequenos, o que acontece? A gente vê os nossos pais, se a gente tem julgamento, crítica e dó dos nossos pais, os nossos pais são pequenos e a gente fica grande. Então, o que acontece? Se a fonte de vida vem abundante aqui para você, chegando, toda a potência desses pais grandes, né, que eram grandes, mas você vê ele como pequeno, como é que vai chegar seu tanque de água? Baixinho. Seu pai e sua mãe, da onde vem a força da sua vida? Vem de pessoas pequenas. Qual que é a sua potência de vida? Aí você vai ser aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, resolve tudo para todo mundo, é mãe de todo mundo, você que sabe de tudo, a que vai ficar mais adoecida, a que vai passar mais dificuldade. Por quê? Porque quem é maior e melhor passa os problemas para todo mundo, pega os problemas de todo mundo e vai resolver. Ó, vê se está fazendo sentido aí para vocês. Então, primeira coisa, os pais juntos no nosso coração, grandes. Então, a gente só pode ser grande aqui, crescer, quando a gente só pode ir para a vida, no nosso lugar, quando a gente sai da família de origem, no nosso lugar. Porque a gente aprende a relacionar com os nossos pais, a gente aprende a amar com nossos pais, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente, desde que a gente entenda que a gente é igual, que a gente veio desse lugar, que é esse lugar que nos compõe, que a gente deixa eles ser como eles querem ser, que a vida veio para a gente do jeito que precisou vir, para a gente, com muita honra, ir para a vida. Então, para ir para a vida, exige muita honra. Aí que vai chegar a parte boca dos relacionamentos, tá, gente? Aí, para mim ser grande na vida, eu preciso aprender que eu sou pequena, eu sou filha. Então, qual que é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar no mundo é o nosso lugar. Porque aquela pessoa que recebe a vida aqui dos pais não quer ser melhor do que os pais, não quer. Porque quem quer ser melhor? Se eu critico, se eu julgo, se eu tenho dó, eu me acho melhor do que meus pais. E os meus pais estão separados dentro de mim, eles não são bons o suficiente. Estou cheio de ponto de vista. Tudo bem que meu pai não é bom, minha mãe fez isso, meu pai tem pai e mãe de tudo quanto é jeito. Ok, gente, mas o fato deles ter dado a vida pra gente já fazem deles grandes. E eles são grandes, e ok. Porque a vida chegou, e o que a gente vai fazer com essa vida? A gente não tem que ficar consertando a vida para trás, a gente precisa arrumar essa vida. A vida tem que ir para frente, a gente pode consertar só para frente, para trás não tem jeito de consertar nada. Então, eu só posso ser quem eu sou quando eu recebo e aceito a vida como ela chega para mim. Então, esses pais aqui estão junto no meu coração. Cheguei aqui, aí eu tô pronta para ir para a vida. Não é sempre assim que acontece, né, gente? Então, eu sou amarelinha, criada aqui, eu tenho a minha linguagem do amor, toda bonitinha, com a minha família, tal. Vou fazer aqui, menina e menino, tá, gente? E aqui tá a família do fulaninho, bonitinho, nosso futuro marido, que é o vermelhinho. E também chegou da família dele, tá tudo bem, resolvidinho. E aí a gente vai casar, olha que lindo. Aí a gente vai casar. Para a gente casar, a gente precisa despedir dos nossos pais, né, gente? Muitos nós aqui não despede dos pais, casa, mas continua com o papai e com a mamãe. Mamãe tem que dar palpite na vida, né? Papai é que sabe, eu queria um homem igual ao meu pai, mamãe, enfim. Só que quando você casa, você é uma família, você vai formar uma família. Então, você não é nem amarelinha, nem vermelhinho. Você vai ser verdinha. Porque a misturinha aqui do amarelinho com vermelhinho vai dar verdinho. Aqui é a nova família. Então, a minha família não é melhor do que a sua. Não, cada família é de um jeito. E aqui nós vamos construir a nossa família. O que funciona para um, o que funciona para o outro. E é assim que a gente vai construir essa nova família, porque o casal aqui, ele vai somar, ele vai misturar. Então, a amarelinha que chegou satisfeita, o vermelhinho chegou aqui satisfeita, juntinho nós vamos somar no mundo e o nosso filhinho vai ser verdinho. Olha que bonito esse momento. Assim seria um perfil um casamento que daria certo. Só que aí não é assim. A amarelinha, ela chega aqui cheia de crítica com a mamãe dela, aí ela detesta a sogra dela, aí ela quer matar a sogra, que é a mãe dele.
A mãe dele é péssima. Se a mãe dele é péssima, metade dele é a mãe dele, então, quer dizer, metade dele você também já acha que é péssimo. Se você não dá bem com seus pais, você vai querer que você saia da família carente. Ai, meu, eu não tive pai. Ai, a minha mãe nunca me escutou. Aí você vai pro relacionamento o quê? Que você quer que seu marido seja quem? Seu papai, que ele te dê carinho, que ele cuide de você, porque você não teve pai, aí você quer isso do marido. Você quer que ele faça isso para você. Aí o marido, mesma coisa. Tá aqui, ele quer o quê? Ele tá aqui com a mamãezinha dele, né? O filhinho da mamãe, aí ele quer o quê? Uma mamãe. Aí a mulher é filha que aquela mulher mandona, que ela é a mãe, ela é melhor. Ela que sabe de tudo, ela que resolve tudo na família, e manda e desmanda no marido, aí ela vira mamãe do marido, e o marido vira filhinho, né? Os homens, que são os bebezinhos, que as mulheres ficam ali, mandando e sobrecarregada e cansada como mãe, mas tudo funcionando do jeito que ela quer, cheio de controle, e ele aqui como um menino, tá? Ou o contrário, né? Ele quer mandar nela como se fosse um pai, e ela aqui submissa, domesticada, bonitinha, obedecendo, porque, né, afinal de contas, aqui eu tenho um papai. Por quê? Porque vem pro relacionamento aqui, buscando as faltas daqui. Se você vem buscando falta daqui pro seu relacionamento, o relacionamento já está fadado ao fracasso. Ah, mas eu aprendi a relacionar com meus pais. Sim, gente, mas a gente é adulto. As coisas que a gente acha que tá legal, a gente pega. O que a gente acha que não foi legal, não precisa repetir. Eles já fizeram errado. Errado assim, não vou nem falar errado. Eles já fizeram e já não deu certo. Para que eu vou fazer de novo? Agora, se eu ficar julgando e criticando, eu vou repetir de novo. Porque eu não sou boa, eu não sou muito boa. E se eu sou muito boa, eu vou ter que fazer melhor, ué. Então eu vou repetir a história deles. Por isso que a gente repete história. Porque a gente quer o quê? A gente quer consertar as histórias de trás. Aí a gente fica repetindo histórias de família para consertar as histórias que deram errado. Gente, mas o que deu errado já deu. Vamos para frente. Só que o que acontece nos relacionamentos? A gente está aqui, ó, em vez da gente sair daqui de bolso cheio e entrar aqui nos relacionamentos, que agora qual que é a lei aqui? Então, eu pertenço a essa família, estou pertencida aqui, eu estou no meu lugar, então eu vou para o meu relacionamento como? No meu lugar. Eu e você somos iguais. E esse relacionamento funciona para todos, tá? Estou falando de relacionamento de casal, mas serve para o seu relacionamento com dinheiro, com o seu chefe, no seu trabalho, com as pessoas, com seus amigos. Então, esse é o lugar. A gente é de igual para igual. Aqui, os pais são grandes. Nas outras relações, ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas eu sei mais. Você sabe mais, você tem mais consciência do que o outro. Ok, isso não te faz melhor do que o outro. Ah, porque ele é errado, ele é péssimo. Por que ele é péssimo? Não existe errado e certo, gente. Existe quem tem menos amor e mais amor. Cada um tem suas questões. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes você está resolvido do lado de cá você não está. Todo mundo tem seus probleminhas. Por isso que a gente está todo mundo aqui buscando melhorar e tratar, né? A turma dos tratados, para a gente poder viver bem, mas entendendo que se você tratar, se você for na igreja, se fizer o seu melhor, isso não vai fazer de você melhor do que ninguém. Você tem que ser melhor do que você mesmo, que você de ontem, porque essa soberba de achar que a gente é melhor do que o outro, a pessoa que sabe mais do que todo mundo, é melhor que todo mundo, aqui, ó, o problema está aqui, ó, ela acha que ela é melhor do que os pais dela, e chega no mundo achando que manda e desmanda em todo mundo, que a opinião dela é a grande. Se a pessoa já chegou grande, você pode ter certeza que ela acha que ela é melhor que a mãe dela e que o pai dela, tá? Porque quando a gente está no nosso lugar, na nossa família, a gente vai para os nossos relacionamentos com uma postura de troca ali, ó, de troca, de igual para igual. Porque o que rege no relacionamento? A troca. Os dois são verdinhos. Então, se no casamento ou no relacionamento você acha que você é melhor do que seu marido, você acha que você é melhor que a sua esposa, esse relacionamento tem muita chance de dar errado. Porque o que é mais importante no casamento são as trocas, é o equilíbrio. Ah, mas ele não faz nada. Sim, ele não faz nada. E a gente fica aí idealizando um monte de coisa, né, com o marido, que a gente queria que ele fosse aquela pessoa que a gente criou, que a gente achou que seria, porque o casal, ele caminha junto. E relacionamento é junto. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, sobre separação, relacionamento é junto, é troca. Então, um troca com o outro. Casamento tem jeito? Tem, quando um está trocando com o outro, enquanto um está interessado em estar com o outro. Agora, se só um quer, não tem como um relacionamento ficar. As pessoas falam, não tem como separar. Tem como separar, sim. Se uma pessoa não quiser,
não tem como ficar junto. Agora, se os dois, pode ter acontecido assim, gente, olha que eu já cuidei de gente nessa terra, pode ter acontecido assim, pior das piores coisas, pode ter matado sua mãe, mas se os dois quiserem ficar junto, eles ficam. Porque o relacionamento são dois, então os dois têm que estar disponíveis um para o outro. Se não tiver disponibilidade aqui um com o outro, se um dessas duas pessoas não tiverem aqui, que a gente caminha assim, casal caminha junto, a gente precisa alinhar os nossos valores, aonde a gente quer chegar. Ah, mas não é assim. Então, precisa ter uma comunicação e ver até onde que é possível aqui. Porque o que é? A mulher, ela traz o homem para dentro. E o homem leva a mulher para fora. Isso deveria, né, gente? Porque o masculino, né, que a gente falou, o pai é o mundo externo. A mulher é o mundo interno. Então, a mulher traz o homem para se sentir para o mundo de dentro e o homem leva essa mulher para o mundo de fora, né, para ir para o mundo. O homem que tira a mulher da simbiose com a mãe, com os filhos, da maternidade, né? Ele que faz todo esse movimento da mulher ir para fora, senão a gente fica afogada naquele monte de sentimento. E a mulher traz o homem para ela. E assim o casal vai junto. Então, assim, precisa ser igual? Não. Precisa ser perfeito? Muito menos. É uma dança. Casamento é uma dança. Relacionamento é uma dança. Cada um vai até onde dá conta de ir. Porque nós somos dois seres individuais. Porque a gente primeiro precisa cuidar dos nossos problemas para depois os dois cuidar do relacionamento. Agora, as pessoas fazem o quê? Elas chegam no relacionamento e querem cuidar dos problemas. Vai prestar? Não vai prestar. Vai ser casamento confuso. Então, estamos com problemas? Estamos com problemas? Vamos cuidar de você. Vamos cuidar dos seus problemas, para depois você cuidar do seu relacionamento. Então, o relacionamento ele é só um espelho. O que está fora é o que está dentro da gente. Quero trazer clareza que o problema não é o seu marido, são as questões das suas demandas dentro de você. Mas meu marido é péssimo, né? Alguém já pensou e já peguei o pensamento. Sim, mas por que você está com ele? Por que você casou com esse homem? O que você ainda não viu? O que você ainda precisa aprender? O que você ainda precisa perceber? Não é sobre ele. Enquanto você estiver ainda querendo mudar ele, você vai ficar nadando, nadando e morrendo na praia. Você precisa trabalhar as suas questões. O que está acontecendo comigo? Por que eu fico tão incomodada com isso aqui? Por que esse meu marido me trai? Por que eu estou nessa triangulação? Né? Porque a traição vem daquele lugar que eu expliquei para vocês, da triangulação. Por que eu arrumo um marido que me trai? Por que eu arrumo uma pessoa que me engana? Porque às vezes você está num movimento de triangulação aqui com seus pais. Por que eu arrumei um homem desse jeito? Às vezes você rejeitou alguma coisa lá da sua mãe, do seu pai, e você trouxe para você, lá da sua avó. Porque a gente tem um movimento, a gente quer a nossa inteireza aqui com nossos pais. Eu vou contar isso aqui, vocês vão chocar. Pega essa, hein? A gente aqui, ó, a gente quer estar inteiro com a nossa mãe, com o nosso pai. Quando os nossos pais não estão inteiros aqui pra gente, que muitas vezes não estão porque eles estão olhando lá para os problemas dele, o nosso amor olha para a dor dos nossos pais. Então, muitas vezes a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está aqui querendo consertar as histórias da onde que os nossos pais estão olhando. Vou explicar para vocês entenderem, tá? Vou explicar isso aqui para vocês entenderem. Mas aí agora já complicou mais a minha vida, né? Sim, porque a gente às vezes está repetindo histórias lá de trás. Vou contar para vocês. A minha avó era casada com meu avô, e o casamento não foi muito legal. E minha avó e meu avô separaram, e separaram no dia do casamento da minha mãe. Minha mãe ficou muito chateada, o pai dela não foi no casamento. Aí tem uma longa história atrás disso, enfim. E aí eu fui a primeira filha gerada da minha mãe. Quando eu cresci e casei, que é essa tristeza da minha mãe, desse casamento da mãe dela, eu casei com um homem, gente, igualzinho meu avô, até a profissão era igual. A forma como ele lidava com o dinheiro. O que eu estava fazendo? Querendo consertar, inconscientemente, é claro, a história da minha avó, para minha mãe olhar para mim. Porque minha mãe não olhava para mim, minha mãe estava aqui olhando para a história da mãe dela. E aí, o que eu fiz? Eu casei com um homem igualzinho meu avô, que era onde estava a confusão toda, né? Onde minha mãe estava, a treta da minha mãe estava toda aqui, para poder ser vista. Olha que louco isso. Ah, mas aí eu tenho que largar o marido quando eu ver isso? Não, porque a gente repete histórias mesmo. O movimento, então você está entendendo o que eu quero trazer é aqui, ok, e aí já é um outro caso que a gente tem que trabalhar na terapia, mas a gente precisa entender que o marido que a gente traz pra gente tem afinidade de alguma forma. A gente não vive, a gente não está com uma pessoa aleatória. Tudo é sistêmico, gente. Tudo é sistêmico. Se você está com essa pessoa maravilhosa e com você, tem questões para você olhar. Dentro de você, é claro, né? O movimento de dentro para fora. Ou então a gente vai escolher pessoas igual a nossa mãe, igual ao nosso pai. Né? Eu costumo muito falar, não, mas ele arrumou uma namorada chata. Eu falei, pode conhecer a mãe, filho de mãe chata, porque filho de mãe chata gosta de mulher chata.
É porque é mais ou menos. Por quê? Porque é ali naquele lugar que ele aprendeu a relacionar. A mulher, para ele, é daquele jeito. Então, ele vai encontrar uma menina que é chata igual a mãe. E aí, para ele, é super familiarizado e ele vai viver super bem com essa mulher. Mas a intenção é viver com a mãe? Não. A intenção é ele gostar dessa mulher além da mãe. Mas a nossa tendência de encontrar parceiros parecidos com os nossos pais é nesse lugar que dá um ranço, né? Dá uma raiva que a gente quer morrer. Por quê? Porque a gente vai arrumar uma pessoa parecida com a nossa mãe, com quem a gente rejeitou a vida inteira? Aí não vai dar. Tem filho de mãe chata, tem filho de mãe legal também, tem filho de pai chato, tem tudo. A gente vai repetindo as histórias. Então, eu quero que vocês entendam, eu estou querendo trazer essa clareza aqui para vocês começarem a entender que existe uma dinâmica antes e que não é sobre o seu relacionamento, não é sobre o seu marido. Se você está achando que você está com problema aí com relacionamento, ou está com problema de não arrumar relacionamento, é porque a nossa alma, gente, ela quer vincular. Esse movimento que eu estou falando aqui, nesse coletivo, que tudo quer? Tudo que eu falei para vocês aqui até agora, vínculo, é vínculo. O que é essa alma? Essa alma que eu estou falando, que a gente fala, né, na visão sistêmica, é o quê? As nossas emoções, tá, gente? As nossas emoções é que colam o nosso corpo no nosso espírito. O espírito é o quê? O espírito é algo mais elevado. E o nosso corpo é o que nós estamos aqui na Terra. O que cola são as emoções. Só que a gente vive tanto as águas dessas emoções loucas e turvas, que a gente não corporifica a vida, nem acessa o divino, por causa das emoções. Então, é nesse lugar que eu estou conversando com vocês, nas águas turvas das emoções. Porque muitas pessoas acham que é muito espiritual, mas não é nada de espiritual, ela é só emocional. Ela vai misturando a emoção com o problema dela com a mãe, com o pai, e vai misturando com Deus, vai virando aquela treta louca, porque tá tudo ali na água da emoção. Então, a gente precisa trabalhar onde? As nossas emoções. Para quê? Para a gente corporificar a vida e realmente conectar com o divino. Essa alma, esse tanto de emoção que a gente está aí nessa coisa louca. E essa alma, que é essas tanto de emoção, qual que é a linguagem desse lugar que a gente está aqui, entre o corpo e o espírito? Vinculação. A nossa alma, ela só quer vincular. Por isso que por que eu quero vincular? Ah, se a minha mãe não está vinculando a mim, está olhando para o problema aqui para trás, eu também vou olhar para o problema, vou no movimento de amor sério. Tudo é amor, viu, gente? Vou no movimento de amor. Aqui olhar para o problema. Ah, o filhinho tá dando trabalho. Criança não dá trabalho. Criança olha para a dor da mãe e do pai. Fala, não, vou constelar pai e mãe. O menino tá olhando para onde? Para a dor da mãe. A gente quer vincular. A alma quer vincular. Então, nesse lugar de vinculação, para a gente relacionar, a gente tem que estar livre para querer vincular com alguém para frente. Agora, se a gente não está disponível e não está disponível com alguém com a gente, porque a gente está vinculado com outras pessoas. Ou a gente está casado com a mamãe, ou a gente está casado com a história da mamãe e do papai, ou a gente está casado com o papai, para as filhinhas do papai, ou a gente está casado com o nosso trabalho, ou a gente ainda está casado com o nosso ex-marido. O ex-marido? Gente, tem muita gente que não separa nunca, fica casada a vida inteira, separa, mas fica casada a vida inteira. Que se você não fizer as pazes com o seu passado, não deixar as coisas ser como elas foram, e deixar aquilo ali acontecer, e fechar aquele ciclo, você fica nele. Tem gente que fica a vida inteira. Eu já cuidei de casais que ficam 10 anos brigando na justiça. Pra quê? Tá casado ainda, gente. É pra vincular, tem troca. Olha as trocas do relacionamento. Tá trocando. Nem que seja brigando, mas tá trocando. Eu falo, gente, quando alguém chega pra mim, eu separei, mas tô brigando. Eu falei, você quer ainda ficar casada com ele? Não, então para de brigar. Para de brigar, resolve isso aí, porque tá trocando. Ainda tá junto. Tá casado. Então, a gente sempre tá casado com alguém. A gente sempre está casado no sentido assim, a nossa alma sempre está vinculada com alguém. Então, como é que eu sei que eu estou vinculada com alguém? Você está indisponível para relacionar. Você arruma pessoas indisponíveis, só gosta de gente comprometida. O que ela está falando? Ela está indisponível para relacionar. Tem gente que gosta de gente comprometida. Por quê? Porque ela não quer relacionar. Para que ela quer uma pessoa disponível se ela não vai relacionar? Ela vai olhar para quem? Para quem está indisponível para ela. Ah, não, mas agora eu vou arrumar uma pessoa que mora lá no Japão. Ah, meu namorado mora no Japão. Gente, está indisponível, não está com você. Você também não está disponível para se relacionar. Então, todo mundo está vinculado com alguma coisa. Então, se não está relacionando, não está encontrando uma pessoa, se não está disponível, porque no momento que a gente trabalha esse emaranhamento, né, essa confusão, treta toda para trás, e está livre para olhar para a vida e para ir para frente, você vai encontrar uma pessoa. Por isso que as pessoas falam, mas e se eu não encontrar? Gente, não tem jeito de não encontrar.
Se você estiver, a alma quer vincular, você vai vincular. Então, vou dar um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, ela está dentro da casa dos pais e não casa, mas ainda está casada com os pais, não saiu de dentro da casa dos pais. Para ela é muito confortável ficar ali dentro. Tá, gente? Eu tenho que falar, porque eu sei que para alguns é muito difícil esse movimento. Quer ficar ali dentro da casa dos pais, está casada com os pais, não foi para a vida ainda. Como é que vai arrumar um casamento? Tem gente, né, que já está ali. E tem gente que casa ainda é casado com os pais. E o casamento não dá certo, porque tem o caso dos filhinhos da mamãe, que casa com as esposas, mas as esposas são só amantes, porque eles são casados com a mãe, que tudo é a mamãe deles. Porque um homem, para casar com a mulher, ele tem que abrir mão da mãe. Ai, que absurdo abrir mão da mãe. Não, gente, o primeiro amor de um homem é a mãe. Mas quando ele casa, o amor dele é a esposa dele, porque ele tem que construir a família dele e levar a vida para frente. Isso é bíblico. E o primeiro amor de uma mulher é o pai dela. E ela precisa abrir mão do pai dela, do amor do pai dela, por isso que é o pai dela que leva ela para o altar e é a mãe dele que leva ele para o altar. É uma cerimônia ritualística de rompimento de vínculos para eles irem para o casamento. Aí o segundo casamento, não vai ter cerimônia, porque assim não fica legal, mas você tem que já estar liberada com seu pai e com seu ex-marido para você ir para um segundo casamento. Tem gente que não resolveu a treta com o pai, nem com o ex-marido, já está casando de novo. E depois fala que o segundo casamento também não dá certo, porque tá toda embolada, casada para trás, não resolveu as tretas para trás. Então, vocês estão entendendo sobre disponibilidade, sobre a gente estar disponível? A nossa alma quer vincular. Se eu estou com dificuldade de vincular com o meu marido, então o que eu preciso olhar? Não é só para solteira, não. Se está difícil aqui, ó, o marido, onde que eu estou ainda emaranhada aqui atrás? Onde que está meu problema ainda? Onde que está minha dor aqui com esses pais, com a minha infância? Onde que eu ainda não resolvi a treta para eu ficar liberada aqui para esse relacionamento? E muitas pessoas, elas têm tantas dores de trás, né? E tudo que eu tô falando aqui, gente, eu não tô criticando de certo e errado, não, porque isso é comum, isso é só a vida acontecendo, a gente com os nossos problemas de relacionamento, que é onde está a nossa treta mesmo, é nos relacionamentos. Que aí a gente fala assim, nossa, sai dessa casa, que eu não aguento essa mãe, esse pai, a gente tem tudo para trás e vou viver minha vida. Aí começam os problemas, né? Porque os problemas que a gente não resolveu continuam e a gente arruma mais alguns, claro. Né? A gente é bom nisso. Então, vocês estão entendendo que a raiz é lá atrás. E aí, não adianta você ficar querendo que o seu marido seja... O que você quer que seu marido é? O que ele cuida mais de mim? Mas ele não é seu pai. Casal soma. Casal soma. Casal é assim, cada um cuida da sua vida e os dois cuidam do relacionamento. Casal é união pacificadora para quê? Para somar no mundo. Um casal cria o quê, gente? Filhos, projetos, coisas para o mundo. Casal junto, casal que cresce junto, que tem valores junto, é potência, é prosperidade. Esses casal que estão bem alinhados, que trabalham junto, eles prosperam, que é uma maravilha. Faz projetos lindos, né? Nas igrejas, o marido, a esposa e o marido, eles fazem trabalhos lindos, né? Em tudo, assim, quando junta e une. Agora, quando fica nessa confusão, nessa treta toda, querendo que ele supra minha demanda, eu quero que ele supra minha demanda, o casal não vai para frente, não vai nem no relacionamento e nem para que esses dois foram criados. Para quê? Para criar. Então, a gente quem está solteira aí, as meninas que estão à espera de um milagre, quando a gente vai encontrar um parceiro, para quê? Para que ele some 20 vezes mais com a gente do que a gente soma sozinha. Ele não tem que ficar suprindo as minhas demandas emocionais, isso a gente vai tratar na terapia. Meus probleminhas, minhas irritâncias, vai passear com as amigas, vai dar uma voltinha, vai falar mal dele lá com as amigas, e passou, chega em casa feliz. Sabe, vai resolver as suas questões emocionais, aí vocês vão resolver o problema do relacionamento de vocês, os dois juntos. Mas aí, muitas de nós querem casar com o marido, e aí é tudo junto. Aí ninguém tem individualidade, todo mundo faz tudo junto, não tem, eu sou ele é eu, juntinho aqui. Aqui já é só uma só carne, tá misturado, gente. Mas cada um precisa ter a sua individualidade, porque nós somos dois seres humanos. Para a gente viver junto, a gente precisa cada um ter a sua individualidade para poder ficar junto. Cada um resolver suas questões para poder junto, poder somar. Aí fica tudo aqui misturado. Aí eu tô triste, não sei se depois que a minha mãe vai misturando, que a confusão, e aí de briga, e nanana. Gente, não. Aí põe os meninos no meio, aí separa, aí não posso mais ser verde. Eu não quero saber desse homem, aí quer voltar a ser amarela. E pior, o filho também é amarelo.
Aí quer pegar o filho, pôr contra o pai, porque o pai não presta, mas metade da criança é o pai, mas o pai não presta. Aí quer te separar e quer voltar a ser amarelo. Gente, não vai voltar a ser amarelo. Mas eu não posso separar? Não, você pode acontecer de separar, mas você tem que entender que isso aqui é a sua história. Isso aqui faz parte da sua história. Pode separar sim, mas se você for ter outro relacionamento, você vai misturar aqui com o branquinho, por exemplo. E aí vai aqui, depois, quando você misturar aqui, você vai ficar verde claro. Mas mistura, o primeiro marido faz parte. E não existe nem ex-marido, é primeiro marido, segundo marido, para quem escolhe casar de novo, né? Para quem escolhe ficar junto, é o primeiro marido, é misturadinho aqui, ó. Misturou, cola. A alma, as emoções ali é misturada. E aí, você casa, só que atrás dele, ele tem mãe e tem pai, que educou ele. E ela tem mãe e tem pai, que educou ele. Aí só que não. Como eu não estou satisfeita aqui com a educação, com a minha mãe, com o meu pai, eu quero consertar esse homem. Não tem um pingo de educação. Esse homem faz tudo errado. A mãe dele não educou ele direito, aí agora eu que vou educar. Então, gente, ele tem mãe, ele tem pai. Pensa um pouquinho, acho que depois se levou para casa, aí a gente vai investir em aprimoramento. E dentro do que é possível. Mas a gente só vai poder ser quem a gente é e deixar o outro ser quem ele é quando a gente entender o jeito que a gente é, o que funciona pra gente. Mas e aqui? E a gente não quer ser do jeito que a gente é. Quando a gente não aceita a gente do jeito que a gente também não aceita que o outro seja do jeito que ele é. Por isso que a gente tem que trabalhar as nossas questões e ser do jeito que a gente é. Por isso que é tão importante o que eu sinto, o que me incomoda. Mas não é para ficar brigando o tempo todo com o marido, mas é para você entender o que está te incomodando, o que te incomoda aí nesse casamento. O que te incomoda não ter um casamento? O que repete nas histórias dessas pessoas que estão chegando até você? Que história, que tipo de pessoa que você está trazendo para perto de você que não está dando, que eu não estou afim? A gente precisa olhar, porque por trás de tudo isso tem um sistêmico e um padrão. Observem, gente. Ah, eu tive um marido que me traiu, o outro também me traiu, o outro também. Ah, eu tive um namorado que me deixou. O outro também foi embora de repente, né? Vem muita gente assim. E o outro com padrões de relacionamentos repetidos. Para a gente olhar para onde? Para as raízes das questões, que já tem uma raiz sistêmica. Então, olha para os padrões, porque em vez de vocês ficarem querendo que o outro seja do jeito que você queria que fosse, o segredo é: as coisas são como são. E como que eu vou existir nisso? Só que a gente não quer fazer assim, a gente quer que o outro seja do jeito que a gente queria que fosse, que a gente criou na cabeça da gente, e aí a gente fica a vida toda andando, correndo atrás do próprio rabo, por quê? Porque a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente queria, em vez da gente entender que as coisas são como elas são, e como que eu vou existir nisso, o que é possível para mim, até onde eu dou conta de ir, eu cuido de mim para ver se é possível ficar nesse casamento ou não, se eu quero ou não um relacionamento, porque às vezes tem gente que não quer, acha que quer e não quer. E tá tudo bem, tem gente que quer casar, tem gente que não quer casar, tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter filho. E é o que funciona para cada um, gente. Não existe regra e certo de errado. Não é porque você cresceu que você tem que casar. Você casa se você quiser. Você tem filho se você quiser. Hoje, graças a Deus, a gente pode escolher, né? A gente não precisa mais ser freira quando a gente não quer casar, né? Porque a gente já tem esse movimento de escolha. E às vezes você tá achando que você quer um relacionamento, mas você não quer. Você quer porque sua mãe quer que você queira, que ela quer um neto, e enfim, a gente vai entrando nessas confusão toda, nessas treta toda. Então, se a gente está julgando os pais, a gente não consegue. E muitas vezes a gente ainda tem um relacionamento, os nossos pais não têm relacionamentos felizes, e aí a gente acha que a gente não pode ser feliz também. A minha mãe tá lá sozinha, viúva, como é que eu vou casar e deixar minha mãe? Ai, meu pai tá ali, nossa, a vida é tão difícil, nós, meus pais têm um relacionamento tão triste, separaram, como é que eu vou casar e ficar casada? Só que eles carregam o piano pra gente tocar música, não é pra gente continuar carregando o piano. Então, assim, eu tô trazendo essas questões de casamento pra vocês começarem a entender que existe uma dinâmica muito doida aqui, mas que existe uma raiz muito profunda e algo muito forte que rege a gente. Aí, vou voltar aqui nas linguagens do amor para vocês entenderem. Aí, essa moça aqui, olha, gente, a treta, olha a treta. Ela é tempo de qualidade, ela é atos de serviço, tá? Ela faz para agradar, e ela limpa a casa, e ela faz uma jantinha, e ela compra as coisas para ficar feliz, para agradar o maridão, enfim. Só que esse marido
é tempo de qualidade. Aí ele chega em casa, ela tá lá frenética e louca, limpando tudo, arrumando tudo, com raiva dele, porque ele não ajuda ela, porque ela não se sente amada, porque a linguagem dela é atos de serviço. E ele não arruma nada, ele não faz nada, porque ele não quer que ela faça nada, ele só quer que ela fique sentada com ele, porque ele se sente amado na hora que ela acaba de fazer tudo, que ela já vai estar cansadaça, e já vai querer dormir. Aí ele acha que ela não ama ele, porque ela não ficou com ele nem um pouquinho, porque a linguagem dele é tempo de qualidade. E ela já vai dormir chateada, por quê? Porque ele não fez nada para ela. Aí ela também não se sente amada. O tanque de amor dela, a forma que ela é amada é como? Você faz para mim. E o outro, você fica comigo. Só que ela tá fazendo para mostrar para ele que gosta dele. E ele quer que ela fique com ele para ela mostrar para ele. Olha que desencontro, gente. Olha que desencontro. Muito casal separa nesse lugar, tá? Infelizmente. É triste. Mas é real. E aí, o que eu tenho que fazer, gente? Aí é esse lugar que a gente cuida da gente, entende a nossa maneira de amar. Quando a gente consegue olhar quanto mais para dentro, mais para fora, você cuida de você, sabe com você sabe lidar melhor no relacionamento. Você vai comunicar. Olha, quando você não faz nada para mim, eu não acho que você gosta de mim, porque você já entendeu que sua linguagem é do amor, é atos de serviço, você precisa comunicar. E também, às vezes, você vai precisar de deixar de fazer as coisas e ficar um tempo mais com ele, para ele poder ficar mais feliz. Às vezes você precisa de alguma coisa com ele, você vai pedir alguma coisa, você vai sentar lá, vai fazer uma companhia, vai ficar com ele, né? Um dia que você quer namorar com ele, você vai ter que desses dois ficarem juntos ali, para poder o casal dar uma liga. Mas não, aí cada um vai falando a sua linguagem, ninguém olha um para o outro, porque está cada um querendo aqui suprir as suas demandas, e os casamentos vai virando uma loucura. Porque é quase, assim, é muito raro a gente casar com pessoas que têm a mesma linguagem que a gente. As pessoas são diferentes. Só que a gente quer ser de um jeito, quer que o outro já seja do jeito que a gente queria que ele fosse, e às vezes, muitas vezes, o amor que o outro tem para dar para a gente é muito pouco para a gente, por quê? Porque a gente idealizou que a gente quer que seja daquele jeito. Você está entendendo a falta de autoconhecimento? Autoconhecimento é vida, gente. O que eu estou contando aqui para vocês é vida. Ah, mas ela é palavra de afirmação, e ele não fala nada, ele só reclama, ele é reclamão. Pensa, que derrota, que confusão. Ele nunca elogia ela. Ela fica achando péssima, ela acha que ele não gosta dela, mas ele gosta, porque a linguagem do amor dele é outra. Só que ele gosta do jeito dele e ela gosta do jeito dela. E o casal não vai se estranhando, porque tudo vem daqui. Então, uma diquinha para quem começa a se relacionar. Olha como que é o relacionamento lá. Que a distância que a gente tem dos nossos pais é a mesma que a gente tem em todas as nossas relações. Ah, a pessoa é fria, às vezes você vai ver que lá com a mãe, com o pai, nem lembra que tem pai e mãe, tá tudo bem pro pai e pra mãe, uma vez por mês vai lá e vê. Essa pessoa vai ser uma pessoa mais distante no relacionamento com você. Porque é a forma que ele se relaciona ali. Então, a distância que você relaciona com seus pais é a mesma que você relaciona no seu trabalho, com o dinheiro, no seu relacionamento, com tudo. Tá vendo que tudo tem uma raiz? É isso que eu tô falando pra vocês. Não, mas esse aqui é que ele te liga o dia inteiro, sendo que ele não liga nem pra mãe dele. Eles nem se telefonam. A mãe não tem nem telefone, porque nem com ela ele conversa. E você quer que ele te liga o dia inteiro. Você pode até comunicar, que de vez em quando ele pode te ligar, mas se ele não tem essa conexão, é a forma como ele se relaciona. Então, a gente trazendo esse olhar nosso, das nossas demandas, então o que a gente falta no outro, pra gente ter a ver com as nossas demandas. E a gente olhar para as demandas do outro também, né? E quanto mais a gente olha para a gente, resolve, cada um resolve os seus problemas, os dois ficam inteiros para olhar para o relacionamento. E, eu não tenho relacionamento. Então, cuida de você, seja o que você quer, seja a pessoa que você quer ter com você, cuida de você, e muitas vezes, muitas mulheres, mais um adendo que eu vou dar aqui. Ah, mas ele não cuida de mim. Ah, mas ele não olha para mim. Ah, mas ele não me elogia. Ah, mas ele não me dá atenção. Você dá atenção para você? Você cuida de você? Você faz alguma coisa para você? A gente quer que o outro faça pra gente o que nem a gente faz pra gente. Ah, mas ele me trata mal. Quem ensina o outro a tratar a gente é a gente, tá, gente? Ah, ele é muito abusivo. E você deixa. Meu marido é abusivo. Sim, e você é a abusada, que deixa ele abusar de você. Porque quem ensina o outro a tratar a gente é a gente. Por isso que é importante a gente cuidar da gente, a gente saber o que a gente sente, até onde dá pra gente, até onde não dá, porque a gente vai ficando nervosa, com raiva, e de repente, quando fica brava, minha filha, quer quebrar tudo. E por quê? Porque fica guardando a raiva. Raiva não é pra gente quebrar tudo, não. Raiva é pra mostrar que o nosso limite deu. O limite deu, acabou.
Para, sente por que você está com raiva? O que foi infligido ali para você? Aonde que você se sente invadida? Ah, não, mas eu estou exagerada. Ah, não, eu estou muito emocionada. Ah, não, eu estou doida. Essas, não negligencie o que vocês sentem. Se vocês querem ter um relacionamento feliz, você precisa sentir, observar, cuidar de você, sabe? Ver o que é importante, até onde você dá conta desse relacionamento para você entrar nessa dança, que nenhum vai ficar igual ao outro, mas eles vão dançar, um respeitando o espaço do outro, porque aí né, até onde ele pode vir, você sabe, até onde você pode ir, você vai, e aí vocês vão dançando os relacionamentos. Dessa aula é para que vocês caminharem para o mais, é para transbordar na vida de cada um de vocês, para que vocês possam ter relacionamentos mais felizes, mais saudáveis, para nós não precisarmos ficar diminuindo demais para caber em lugares que nem são da gente, né? Sair desse lugar de mulher domesticada, que tem que ficar cabendo, sendo boazinha. Não, gente, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ser autorresponsável pela nossa vida, pelo que nós somos, para que a gente possa viver bem com o outro. Tá? É para cuidar de cada um de vocês. Então, eu espero ter contribuído de forma muito profunda na vida de cada um de vocês, para que vocês possam ter relacionamentos mais felizes, assumindo mais a autorresponsabilidade de vocês, para que vocês possam construir alguma coisa que somem na vida de vocês e crie mais no relacionamento de vocês.